Muito boa tarde a todos. Antes de mais nada, obviamente, agradecer o convite para estar aqui. E vou ser rápido porque só tenho 15 minutos e falar de azulejos e ciências dava para muito mais. Aliás, nesta sessão há duas comunicações e eu começo já por dizer que os azulejos científicos mais interessantes que existem em Portugal não são estes, são aqueles de que o professor António Leal Duarte vai falar. Portanto, podem neste momento descansar um pouco, mas depois têm que estar muito atentos ao que o professor Leal Duarte vai contar, porque são objetos absolutamente únicos na história da Europa, os azulejos de que ele falará e que alguns dos quais conhecem. Mas há mais representações, motivações científicas nos azulejos. Os azulejos são uma forma decorativa tão comum em Portugal, que também tem muitas representações de factos científicos. E o que quero fazer é um recorrido muito rápido sobre alguns desses exemplos. Portanto, é uma coisa muito dispersa, muito ligeira. Tem por trás um projeto maior, por isso é que está ali o nome da nossa colega Rosário Salema de Carvalho, que está ali, ao fundo. Olá, Rosário. Com quem temos este desejo, os dois, de fazer um dia uma coisa maior sobre isto. Portanto, queria-lhe agradecer a ela e, de certa maneira, isto é uma coisa que tem a ver com os dois. Bom, primeiro algumas coisas modernas, porque quando falamos em azulejos, poderíamos ter a ideia de que é uma história antiga que acabou de modo nenhum. O azulejo continua a ser muito explorado na decoração e, portanto, há figurações modernas com painéis de azulejo com motivos científicos. Aqui temos no Ciência Viva, uma tabela periódica. Temos talvez o mais sensacional de todos, para mim, que não é em Portugal, enfim, agora já é em Macau, mas é um painel moderno, notável, com motivos científicos notáveis, assim, um astrolábio, uns instrumentos, alusão a viagens ao período dos descobrimentos, como é evidente, não é? Ainda em Macau há este azulejo, este painel, que deve ser o painel que eu conheço que tem mais conteúdos matemáticos e astronómicos, sobretudo. É muito rico. Nós sabemos bem a fonte disto. A fonte são os desdobráveis que aparecem às vezes no fim em textos de introdução à astronomia e à cosmografia em geral. Eu vou falar um bocadinho sobre a origem destas gravuras, mas há em muitos outros sítios. E este era um ponto, talvez, o ponto mais importante da mensagem que eu gostaria de transmitir. Estão aqui na sala vários especialistas de património, e isto tem tudo a ver com o património. O património é, antes de mais nada, uma educação do olhar. E toda a salvaguarda do património começa por educar o olhar a ver o que habitualmente não se vê. E o que eu gostava de motivar aqui é a existência de conteúdos científicos em azulejos pelos quais, se calhar, passamos muitas vezes durante o dia e não notamos. Por exemplo, na estação de metro do Parque, alguns não sei quão conseguem ver, mas tem alguns diagramas, tem alguns instrumentos científicos. E aqui tem bastante mais. Aqui estes diagramas matemáticos aparecem apenas simbolicamente, não é? Os azulejos de que o professor Leal Duarte vai mostrar têm uma estrutura completamente diferente, em que o conteúdo matemático é importante. Há muitas outras representações em Portugal que são propriamente mais simbólicas, em que os conteúdos científicos estão metidos em representações, por exemplo, de disciplinas, ou de objetos, ou de realidades da natureza, mas que estão envolvidas numa forma de representar ou mitológica, ou simbólica, ou cerimonial, embora tenham um conteúdo científico por detrás. E essas são inúmeras. Alguns exemplos no Palácio Fronteira, como sabem, o Palácio Fronteira nos Jardins tem um conjunto muito rico de painéis azulejados e tem uma representação aqui astronómica, isto é, Cassiopeia, com uma série de estrelas. E não é apenas a astronomia ou a matemática, embora aqui seja o que mais nos interessa, mas não é. Temos representações de outras ciências e estas são relativamente modernas, são painéis de azulejos das ciências químicas e biológicas. Esta encontrou-se no Porto, no Laboratório Médico Dr. Alberto de Aguiar. São bastante modernas, mas são muitos mais azulejos, além dos que estou a mostrar aqui. Portanto, é um conjunto de painéis bastante imponente. Ou em azulejos de fachada, como por exemplo aqui isto é uma farmácia em Leiria, onde há representações de duas grandes figuras ligadas à história da medicina
e da farmácia. Mas o país tem muitos destes exemplos de conteúdos científicos que são representados, por vezes, não como sendo o centro de um painel de azulejos, mas em que algum conteúdo científico aparece em alguns dos pontos. E um olhar mais atento faz-nos descobrir, com muita frequência, conteúdos deste género, não é? Por exemplo, em casas senhoriais, é muito comum encontrarem-se nas inúmeras representações de cenas de caça, de cenas mitológicas ou de cenas religiosas habituais, encontrarem-se também algumas representações que têm a ver com conteúdos científicos ou relacionados com ciência, possivelmente por estarem ligados a algum tipo de educação ou porque apenas apontavam para um referente da pessoa culta. E aqui temos um painel onde se vê um pequeno anjinho, um puto, não é? A trabalhar ou a mexer numa máquina que parece uma espécie de um relógio e com esta figura aqui feminina, mas que segura instrumentos científicos e há livros e há aqui um quadro, um painel, etc. Portanto, a representação, isto é na Quinta Patino, e a representação é claramente de conteúdos tipo técnico-científico. Vamos ver esta representação repetida noutros sítios, encontra-se noutros sítios, mas ainda na Quinta Patino encontra-se outra representação onde se vê uma figura a olhar por uma luneta. Figuras, ou figuras femininas, ou habitualmente putti, a usarem telescópios e a olharem por lunetas, são frequentíssimas em Portugal. Houve a certa altura, este é capaz de ser melhor, houve a certa altura claramente uma moda de representar estes pequenos anjinhos ou crianças, ou o que seja, mas a fazer observações. Aqui temos esta figura feminina a fazer uma observação com uma pequena luneta. No Palácio da Mitra temos a repetição da figura. Temos então o mesmo personagem a mexer no relógio, mas agora aqui, e a mesma figura feminina, etc., tudo igual, mas agora aqui está dito mesmo que se trata da mecânica, de mecânica, não é? De mecânica. E também, no mesmo Palácio da Mitra, se encontra também outros painéis, onde uma vez mais aparece uma figura feminina a olhar por uma luneta, por um telescópio. São apresentações bastante frequentes em muitos sítios. Esta é outra, um sítio completamente diferente, mas uma vez mais, a olhar pela luneta. Vamos encontrar inúmeros exemplos disto. Hein? Bom, estas representações de conteúdos científicos em azulejos, que estão um pouco espalhadas por todo o país, e do qual, enfim, se nós estivermos mais habituados a ver, começamos a descobri-las em muitos sítios, têm uma exemplificação particularmente imponente nos colégios jesuítas, como toda a gente sabe. E o resto da minha comunicação, da minha apresentação, vai ser só falar sobre os exemplos destes azulejos de conteúdo científico, quer em Évora, quer depois no Colégio de Santo Antão, onde é hoje o Hospital de São José, porque são, de facto, completamente diferentes e muito mais ambiciosas e muito mais imponentes, não é? Em Évora, como toda a gente sabe, ainda sobrevivem salas com painéis de azulejos que devem ter sido colocados nas primeiras décadas do século XVIII. As salas, algumas ainda têm a própria configuração da época, portanto, isto eram os bons tempos em que o professor dava aulas num púlpito, não é o que se passa hoje, mas temos aqui. E estes azulejos são, de facto, absolutamente magníficos para quem se interessa por estes assuntos. Só alguns dos azulejos, destes painéis de azulejo de Évora, vemos aqui quantidades imensas de putti brincando com sólidos geométricos, com instrumentos, com todo o tipo de aparatos científicos, e estão caídos pelo chão, instrumentos, livros, etc. As esferas armilares. O telescópio é uma constante, aqui é um período tardíssimo, telescópio do século XVIII. Portanto, estes são telescópios muito simples, já muito vulgarizados, mas que continuam a ser muito usados. E aqui, noutro painel, aqui mais explícito, o ato de observar estrelas, com imensos livros, com diagramas matemáticos, objetos científicos, mais ou menos esferas armilares, e depois mais crianças ou seres, enfim, semi-angelicais ou o que seja,
fazendo observações, medidas, etc. Para mim, o painel mais interessante, embora não seja propriamente inovador, mas muito, muito notável, que está em Évora, é este, que é uma representação da famosíssima experiência de Magdeburgo, não é? A experiência, toda a gente conhece a história, foi uma experiência em que fez-se vácuo em 2 hemisférios ocos que estavam separados, depois juntam-se, depois faz-se vácuo e tendo feito o vácuo, 2 quadrigas de cavalos não o conseguem separar, não há nada a segurar. Portanto, isto é uma demonstração do efeito da pressão atmosférica e das experiências de vácuo, que foram um tema muito, muito importante na segunda metade do século XVII. Estas experiências foram feitas por um homem chamado Otto von Guericke, que era na Alemanha, em Magdeburgo, que era um homem muito, muito próximo da Companhia de Jesus. E, portanto, as experiências tiveram imensa ressonância nas aulas dos jesuítas. E, por isso, é muito habitual encontrar em colégios jesuítas representações desta experiência, embora só em Portugal é que exista uma representação em azulejo, não é? Não se conhece mais nenhuma, portanto, tem todo o interesse de fazer. A origem da figura, já como depois comentarei, a origem da figura é uma gravura muito bem conhecida da experiência, onde até o texto depois contém uma explicação do que está feito, e a partir desta parte aqui da gravura, impressa, depois foi passado a um desenhador que fez os azulejos. Esta questão das origens das figuras, dos painéis de azulejos, dava para uma outra comunicação, eu direi mais qualquer coisa rapidamente, mas é um tema interessantíssimo ver de onde estas imagens apareceram. Isto é Évora. O outro exemplo, e eu tenho que ser muito rápido para ficar dentro do tempo, o outro exemplo é, obviamente, o Colégio de Santo Antão. Aqui dá uma reconstituição mais ou menos aproximada da época do que era o Colégio de Santo Antão, que tem, enfim, o Hospital de São José, parte agora do Hospital de São José, e que tem uma sala, aqui quando se entra e sobe aqui ao primeiro andar, que hoje é o Salão Nobre do Hospital de São José, e que era na altura a famosa Aula da Esfera, entrando por aquela porta ali e subindo ao primeiro piso, está ali, como se vê aqui. E esta sala, além de ter uma história muito rica do ponto de vista de história da educação científica e da ciência, está recoberta de painéis de azulejos. Como estas aulas que eram dadas aqui eram de temas científicos, todos os painéis aludem a questões científicas, ciências físico-matemáticas, que eram as únicas que eram ensinadas em colégios jesuítas, e são muito emblemáticas, muito cerimoniais, porque esta sala funcionou também, a partir de certa altura, como uma espécie de montra do colégio. Todos os grandes acontecimentos que faziam, de alguma maneira, passavam por aquela sala, e os notáveis de Lisboa, muitas vezes até a família real, iam assistir a cerimónias numa sala que estava deliberadamente decorada para produzir esse efeito, de representação e de projeção de uma certa imagem cultural que a Companhia de Jesus sempre tentou projetar, não é? Estes azulejos estão hoje muito bem estudados, uma vez mais pelos especialistas de história dos azulejos e pelos colegas da Rosário, e penso pela Rosário também, e são interessantíssimos. São uma espécie de colagens de imagens de diversas proveniências. As origens das gravuras já estão praticamente todas identificadas. Há bocado ali, enfim, coisas de origem de tipo arquimediano e de coisas náutica, aqui de ciências várias, uma vez mais observações com telescópio, instrumentos, globos, por todo o lado, e aqui uma figura feminina a demonstrar um teorema, e os Sputi brincando com globos, com instrumentos científicos, etc. Para os alunos, tudo isto ressoa a matérias, quer dizer, tem uma comensuração com as matérias que são ensinadas. Por exemplo, isso vê-se muito bem no painel das artes militares, porque nós sabemos muito bem pelas notas de aulas que as artes militares, a pirotecnia, a balística, a castramentação, a fortificação militar, foram muito ensinadas em Santo Antão a partir da segunda metade do século XVII. E, portanto, como isso era muito ensinado, cá está uma representação disto, da aplicação daquelas artes militares. Se tivéssemos que resumir qual é o tema daqueles azulejos todos, seria mais ou menos as múltiplas aplicações da matemática. Portanto, aquela sala é uma espécie de um hino à matemática e às inúmeras possibilidades da matemática. E é desse ponto de vista muito rica.
E tem coisas interessantes, tem um pequeno menor interessante, só para contar. Nessa sala encontra-se a certa altura um pequeno anjinho, não é, que segura esta figura geométrica, portanto, uma esfera com um cilindro, com um cone lá dentro inscrito, e ali está escrito una tribus ratio est. As três têm uma razão só, uma maneira rápida de traduzir. O que é curioso desta figura é que esta figura está errada matematicamente. E ela foi copiada daqui, de um livro de André Taquet, que tenho a certeza que será aludido na próxima comunicação, uma obra muito importante para o ensino da matemática, e um dos resultados importantes de Taquet, um dos últimos teoremas que Taquet demonstra, é de que há uma relação sempre de 2 para 3 entre quer as superfícies, quer os volumes, de um cone equilátero e com esta inscrição. Portanto, o volume do cone está para o volume daquele cilindro, com a relação de 2 para 3, e o do cilindro está para a esfera, com a relação também de 2 para 3, quer no volume, quer nas áreas. Um resultado interessantíssimo, e por isso está aqui, o põe na capa. E aqui existe uma mesma relação entre as três, não é? Mas esta figura não foi bem transmitida ao desenhador, que não percebeu que havia um conteúdo matemático interessante, e ele representou a todo mal numa coisa que não tem sentido nenhum matemático, não tem graça nenhuma, não é? Nós percebemos o problema. O problema é que isto funciona bem esteticamente, e isto não funciona tão bem esteticamente. E, portanto, o gravador preferiu a beleza ao rigor. Acontece muitas vezes. Então, mas o painel mais interessante, eu vou terminar só comentando este painel, porque acho que estou a chegar ao fim do meu tempo. O painel mais interessante de todos é este, porque tem uma história riquíssima, e eu vou aqui só apontá-la muito rapidamente para mostrar como podem ser profundos estes fenómenos de representação visual e do património. O que as representações, estas imagens que nós construímos, podem ter uma vida própria muito para lá do que nós pensamos. Um dos painéis mais interessantes é este, em que temos um quadro com diagramas matemáticos, no qual está uma figura principal a explicar, e depois à volta dela estão outras figuras. Esta figura está coroada, à volta dela está uma segurando um astrolábio, e está aqui outra segurando umas chaves, duas, estão ali a aprender, e depois há imensas pequenos putti por todo o lado, andando por aqui, fazendo imensas coisas. E aqui está um globo posto aqui, etc. E depois há ali um personagem também a fazer observações. As alusões euclidianas são evidentes, uma vez mais é a múltipla utilidade da matemática o que está aqui a ser comemorado. Esta figura, e este é um inset da figura, onde se vê e nós podemos identificar perfeitamente o que é que ela está a explicar, não é? Esta figura tem origem numa gravura que foi feita por este senhor, um belga, Jan van den Avela, com estes nomes rebarbativos, não é? E apareceu pela primeira vez na folha de rosto de um livro muito conhecido, Jacques Ozanam, um Dictionnaire Mathématique, publicado no final do século, mesmo no final do século XVII. Aqui, curiosamente, começamos a ver o que é que aconteceu na transposição da figura original para a outra. Aquele globo que está lá em cima depois é posto de lado, se repararem, não é? A figura é transformada para o lado, mas é a mesma estrutura, uma figura central, aquela que segura um astrolábio, esta que segura as estrelas, os anjinhos a fazerem várias coisas, e aqui um telescópio, as observações aqui pelo lado, etc., não é? Teve imensas outras aplicações, como frontispício em outras obras, e basicamente o que eles faziam era mudavam apenas ali o título do livro. Aqui é um livro muito conhecido de Jean Presté, Os Nouveaux Éléments de Mathématiques, que foi publicado uns anos depois daquele de Ozanam, e é a mesma história. Aqui podemos comparar os azulejos de Santo Antão, como têm, e ver-se as transformações. O globo passou para aqui, porque já não podia ser ao alto, e depois há aqui umas transformações no cenário de fundo, etc. Não é? Ou seja, os alunos que estão a ter aulas naquela aula da esfera têm estes livros. E, portanto, para os alunos há uma correlação direta entre o que estão a ver e os livros que folheiam de vez em quando. E este equilíbrio, digamos, daquelas imagens é muito importante de reter. Aquelas imagens todas significam coisas muito próprias para aqueles alunos da época que nas primeiras décadas do século XVIII tinham aulas de matemática ali. Não? A figura do holandês é muito rápida. Já passei o tempo, não é? 3 minutos, é 3 minutos. Peço imensa desculpa, mas 15 minutos é muito difícil de controlar. Então,
são muito conhecidas hoje, porque são muito analisadas. Isto são obras modernas onde se discutem as figuras, se analisam as figuras, estas gravuras, que aparecem unicamente em azulejos em Santo Antão. Só que o Colégio de Santo Antão teve uma história muito peculiar. É que, com a reforma pombalina, deixou de ser uma aula de matemática e passou a ser um hospital. Não só passou a ser um hospital, como esta sala deixou de ser a aula da esfera para ser o salão nobre do Hospital de São José, local onde todos os médicos que faziam os terríveis exames dos hospitais civis tinham que passar. Se conhecerem algum médico que tenha feito o percurso, uma pessoa de mais idade, percurso dos hospitais civis, essa pessoa contará com certeza, com horror, o momento em que foi examinado aqui. E era um sistema muito exigente e tinha vários exames. Ou seja, porque a sala agora muda a sua utilização, os seus utilizadores, as pessoas que lá andam dentro, a leitura dos painéis vai mudar radicalmente. E o que é que aconteceu? Aquele painel, que era um painel todo ele sobre matemática, todo ele sobre a aplicação da matemática, agora vai ter uma incorporação peculiaríssima no mundo médico. Primeiro, no mundo da história dos azulejos. Muitos livros, este é o Dr. Parras Veloso, nosso amigo, não é? Muitos livros usam para a história dos azulejos. Mas não só. Obviamente, em folhetos sobre o colégio, sobre o Hospital de São José, aparece repetidamente. Folhetos sobre a história dos hospitais civis. Folhetos da FCT, onde aparece agora como um símbolo das ciências gerais em Portugal. E o mais sensacional de todos, na parede de um hospital. Quem for a Coimbra, o que é hoje em Coimbra o Hospital da Luz, a parede do Hospital da Luz, não sei se conseguem ver, num painel enorme de 30 metros por 10 metros, uma coisa deste género, reproduz os azulejos do Colégio de Santo Antão. Como é que azulejos de matemática aparecem a representar um hospital? É, enfim, uma história interessantíssima de como o conteúdo das imagens muda pela sua aplicação diferente. Muito obrigado, professor.